estou aqui trabalhando nos meus conteúdos da semana para SOA. Eu sempre faço todos os conteúdos, 5, 6 posts, em uma manhã, em 2, 3 horas, mais ou menos. Depende do quanto de dedicação que eu vou pôr naquele post. Então tem muita coisa que eu reaproveito. Então quem tem um Instagram antigo e já deram coisas muito certas, eu pego já coisas que já deu muito certo lá em 2022 e reaproveito para hoje em dia, tá? Se fizer sentido, é óbvio. Se fizer sentido dentro da minha estratégia. E hoje eu estou fazendo isso, eu estou fazendo todos os posts e reaproveitando ali também algumas coisas, criando coisas novas. Confesso para você que nessa semana eu comecei a me empenhar um pouco mais, então eu vou trazer outros tipos de conteúdo. Porém, eu sei o tipo de conteúdo que vende mais, então o tipo de conteúdo que vende mais é o que eu mais faço, já que o perfil da sua é mais direcionado para isso. Mas esse vídeo é sobre outra coisa. É algo que eu faço que já faz uns 5 anos, mais ou menos. Há 5 anos atrás, em 2020, eu abri o V-Ray pela primeira vez. Comprei um curso bem ruimzinho de V-Ray, muito ruim, tá, gente? Até aquele curso não tem nada assim que eu uso hoje em dia para o V-Ray, né, em si. E daí eu comecei a me dedicar a aprender aquilo. Para mim, o V-Ray, e para quem conhece o mundo da renderização de arquitetura, é algo extremamente difícil, é um bicho de 7 cabeças. E para mim, naquela época, era isso também. Só que eu fui aprendendo, eu fui estudando dia após dia, um pouquinho ali, um pouquinho cá, sabe? Aplicando. E de repente, tudo que eu tenho hoje, né? Tudo da SOA e tal, é relacionado a eu ter sentado um dia, a minha bunda na cadeira e ter aprendido aquele software. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como 20, 30 minutos por dia vai mudar completamente a sua vida. E aqui eu não tô falando de falsas promessas, não tô falando, nossa, você vai ser milionário, eu não tô falando disso, aqui a gente trabalha com a realidade, ok? Então, eu tô falando tanto de mudar a sua vida profissional realmente para você ter mais técnica, para você conseguir outro cargo, para você se aperfeiçoar mais, cobrar mais pelos seus serviços, até como desenvolvimento pessoal mesmo. E quando eu falo de desenvolvimento pessoal, vai muito além de só adquirir hábitos, de fazer exercício físico, se alimentar bem, não. Fala intelectual mesmo. Às vezes você lê um livro de ficção, por exemplo, vai transformar muito a sua vida de um jeito que um livro de autoajuda não vai transformar, que esse é o meu caso, né? Fazer um parênteses. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler. Até tem vários livros que eu espalhados pela casa. Eu vou mostrar pra vocês depois os meus livros favoritos. E eu vou decidir qual livro que eu vou ler, o próximo, que agora eu quero o livro físico. Porque eu virei uma ativista, assim, grande do Kindle. Eu tenho 2 Kindles até. Então, eu amo o Kindle, gente. Eu não compro mais livro por causa disso. Não, essa caixa já teria abarrotada de livros. Mas hoje em dia, todos os livros que eu leio pelo Kindle, porque eu acho muito mais prático. Mas eu tô tentando voltar ao hábito de ler livro físico também. Então, por isso que eu vou escolher um livro aqui da minha coleção para ler. Lá por 2013, 2014, eu tava no ensino médio e eu lia muito. Eu lia umas 100 páginas por dia. Ok, a gente tem que fazer um recorte, né? Eu era uma estudante, eu trabalhava na época, em 2013, 2014, já trabalhava, tá? Mas eu era uma estudante, eu tinha poucas preocupações mesmo na vida. E o mundo mudou muito, né, de 2013 pra cá. Eu não gosto muito de colocar a rede social como um vilão e tal, porque eu acho que tem muita coisa positiva das redes sociais. Se você souber utilizar ela para o seu bem, ela pode ser de uma transformação absurda, absurda mesmo. Só que, no final do ano passado, eu percebi que eu estava passando muito tempo no Instagram. E quando eu falo muito tempo, eu não passo mais do que 2 horas, não passava mais do que 2 horas por dia, tá? Mesmo trabalhando com isso. E daí eu percebi que o hábito que eu mais gostava, que eu mais me interessava na vida, porque eu amava muito ler, assim, era algo absurdo, eu fui perdendo com o tempo. Então, comecei a trabalhar, a vida começou a ficar corrida, faculdade, cursinho, enfim, todas as desculpas do mundo ali pra não ler mais. E foi nesse momento que eu percebi que eu tinha que voltar a ter esse hábito. E não só ler, né? Eu falo estudar também, porque às vezes meia hora a gente não vai ter tempo para ler e para estudar todos os dias, tá? A realidade não é essa. Mas se você tiver meia hora ou para ler ou para estudar ali no seu dia a dia, isso vai transformar muito a sua cabeça. E também, né, eu entrei numa espiral que eu acredito que muitas pessoas tenham entrado, que é a espiral de ler livro de autoajuda. Eu li alguns, porque eu nunca me identifiquei muito com livro de autoajuda.
Eu sou uma pessoa 100% literal, então eu prefiro muito mais ler um livro de ficção, uma literatura, porque eu sei que aquilo vai transformar muito mais a minha vida do que um livro de autoajuda, por exemplo. E eu acho que o grande choque em si, de realidade, é quando você para, eu te convido a fazer isso, e entra no tempo de tela do seu celular e no tempo de tela dos aplicativos ali. E daí, quando eu vi que o Instagram fazia parte da minha vida mais de 2 horas diariamente, eu tive um treco. Porque eu sei que isso não é uma forma de descansar. Eu vou ser a última pessoa que vai pregar uma produtividade extrema. A última pessoa mesmo. Por quê? Porque o descanso é muito importante. Enfim, toda essa questão do ócio em si. E eu não gosto nem de falar de ócio criativo, gente. É descanso mesmo, é ficar sem fazer nada, sabe? É exatamente isso. Mas a gente não tá descansando quando estamos ali nas redes sociais. Só estamos colocando mais e mais coisas dentro da nossa mente. E foi isso que eu entendi, né, nesses últimos meses, nesse último ano em si. Então, desde o começo do ano, eu tô lendo pelo menos um livro de ficção por mês, então eu tô muito feliz por isso. E eu também estou estudando pelo menos umas 3, 4 horas na semana. Então, eu compro vários cursos. Eu sou uma pessoa que compra muitos cursos, não tem noção. E eu sempre estou ali fazendo, estou estudando, e cursos de vários assuntos, tá? Então, eu gosto mesmo de estudar, então eu tenho vários assuntos. Até vocês vão me ver fazendo um curso que ele vai vencer na sexta-feira agora. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, tá? E eu fui ver semana passada que esse curso estava quase vencendo. Eu fui lá, revi todo o curso, revi minhas anotações e tal, para fazer o curso, né? Para não perder ele, para não perder o acesso dele. Porque, né, gente, é investimento, é dinheiro, é tempo. Pra mim, comprar uma blusa de R$ 1.000 eu acho extremamente caro. Não, nunca vou comprar. Nunca diga nunca, né? Mas tudo bem. Mas comprar um curso de R$ 1.000 eu acho extremamente barato. Principalmente se for uma coisa que eu preciso ou que eu esteja a fim de estudar. Ou simplesmente esteja a fim de estudar. Eu sempre fui aquela criança que queria fazer vários cursos, queria aprender inglês, enfim. E minha família nunca teve condições. Então, tem até um meme, assim, às vezes eu vejo assim, nas redes sociais, que, eu vou me tornar aquela pessoa que faz milhões de coisas. Então, faço cerâmica, faço fotografia, faço isso, faço aquilo. E eu me identifico muito com isso, gente. Só que hoje em dia eu trabalho bastante, eu não gosto de sair de casa. Senão, eu já estaria fazendo vários desses cursos. Mas, se fosse tudo online, eu já faria tudo aí. Me conta aqui se você também era o tipo de criança que queria conhecer e aprender sobre tudo, porque eu sempre fui assim. E eu não tinha condições, meus pais nunca tiveram condições. E hoje em dia, né, que eu tenho condições de fazer, eu vou até fazer uma outra faculdade. Então, conhecimento é algo que nunca vai ser demais. Mas lembre-se sempre que conhecimento sem ação, né, se você colocar isso na prática de alguma forma, é um conhecimento meio que perdido. Até, né, tem vários estudos que falam que a melhor forma de você estudar alguma coisa é você ensinando essa coisa. Já são umas 6h30, hoje já trabalhei bastante aqui em casa na Soa e tal. E eu gosto muito de fazer esse ritual para estudar. Depende do que for para estudar, tá, gente? Se for para estudar um software, eu estudo lá no meu escritório. Se for para estudar algo que eu preciso de um passo a passo bem estabelecido, sabe? Mas quando não é, quando é um curso, esse é um curso que eu tô fazendo de marketing, de stories e tal, esse que vai vencer sexta-feira, é um curso mais teórico. Então, eu consigo estudar ele em algumas áreas da minha casa. E eu gosto bastante de ficar aqui no sofá, estudando e tal. E eu sempre coloco no iPad. Eu, daqui a pouco, vou lá pegar os meus cadernos, porque antes do iPad, eu fui escrever tudo em caderno. E assim, tem literalmente tudo. Eu vou até pegar o máximo de coisa que eu consegui para mostrar para vocês o tanto de coisa que tem anotada. Por quê? Não tem como você aprender algo sem anotar, sem fazer literalmente um diário de estudo, sabe? Hoje em dia eu faço tudo pelo iPad, então para mim é muito mais simples, né? Eu pego o Google Note e vou escrevendo aqui tem todos os meus cadernos e tal, também vou mostrar daqui a pouco para vocês mais pra frente. Mas eu gosto de estudar dessa forma. E por que eu gosto de estudar dessa forma? Porque às vezes eu passo o dia inteiro no escritório, daí eu prefiro vir pra cá pra descansar, pra mudar de local também.
E eu considero estudos algo focado, que eu tenho que estar ali focado, mas também é um momento de lazer para mim. Então, é algo que eu gosto muito e eu quero aprender e eu quero que seja um lazer. Então, por isso também que eu não fico mais de 1 hora, assim, estudando determinado tema. Ajudar a gerar muito mais venda, porque você vai estar criando um produto sob medida. Bora lá, olha só, Sara Planner, tá no meu destaque do enquete. Para saber não só qual a audiência para vocês também. Agora, você vai ficar pronto, vai ficar linda essa... Hoje é outro dia, já se passaram uns 3 dias desde o começo do vídeo. Eu fiquei doente, aqui no sul tá fazendo muito, muito frio. Então eu tô bem doente. Mas eu queria mostrar pra vocês os cadernos que eu faço de estudos, né? Hoje em dia eu faço tudo pelo iPad, mas eu gosto muito de pegar esses cadernos e ver toda a minha evolução e tudo que eu já aprendi. Por exemplo, esse caderno, ele tá bem estragado já. Eu lembro que eu fiz um curso de arquitetura nele, lá em 2020. Eu sou arquiteta de formação, né, no caso. E aqui, ó, tem um monte de coisas bem básicas hoje em dia, mas que lá em 2020 não eram. E eu sempre gosto de reler e de rever, ó, essas coisas. E eu sei que vai estar tudo aqui dentro desse caderno. Então, esse caderno eu elegi meio que um tema para arquitetura. Aqui também eu fiz um caderno um pouco mais de desenvolvimento pessoal em si. Eu não sei se vocês pegaram a época que a Conquer, ela liberou um curso de inteligência emocional, eu acho, em 2020, né, na pandemia. E tá tudo aqui. Tudo que eu aprendi, eu peguei e coloquei aqui, ó. Até um curso e tal. Então, eu adoro ver e reler isso daqui, porque é muito importante a gente pegar assuntos e cursos que a gente fez anteriormente na nossa vida e ver. E eu gosto de eleger temas também para cada caderno. Então, algo mais para arquitetura. Aqui eu coloco sempre algum curso assim mais relacionado ao desenvolvimento pessoal. Aqui, ó, também é um curso, são anotações mais de marketing digital. Então tem muitas coisas interessantes aqui. Eu até faço anotações assim, olha, quando são coisas muito importantes. Então eu lembro que era uma época que eu tava aprendendo muito copy e é algo muito importante, né? Então eu peguei e coloquei e fiz assim pra grudar na minha parede, pra lembrar. Hoje em dia eu não acho tão necessário isso, tá? Eu acho que é muito mais necessário você deixar umas anotações assim na sua mesa e você sempre reler, pelo menos uma vez na semana, que é algo muito importante, do que grudar na parede, mas cada um, né, faz o que quiser. Isso aqui era bem no começo da faculdade de arquitetura, eu tive a data aqui. Não tem a data, mas isso aqui foi em 2016, tá? Só pra você ter uma ideia quanto tempo faz isso daqui. Então, eu também anotava várias coisas, ó, 18 de outubro de 2016. Mas pra faculdade é comum, né, você ter um caderno, e eu acho que vocês têm que ter. Principalmente pra arquitetura, eu gosto desse caderno sem pauta. Foi algo que me ajudou muito. E hoje em dia eu não consigo ter mais caderno com pauta, eu só uso caderno sem pauta, a faculdade moldou. E aqui também, coisa de marketing, gente, quase tudo aqui é coisa de marketing, praticamente. E eu amo pegar esses cadernos, e esses cadernos são todos completos. Eu amo pegar esses cadernos e ficar relendo, assim, de vez em quando, porque eu relembro tudo o que eu aprendi naquela época. Na minha época, não tinha cadernos assim, olha, baratos, tá? Hoje em dia eu sei que na Shopee tem cadernos extremamente baratos. Comprei 2 até, um eu uso como diário, que eu tenho um diário físico, e o outro eu também faço anotações, assim, de aulas e tal. Então, é muito importante você, quando você está aprendendo alguma coisa, você anotar aquilo que você está aprendendo, né? Então, sempre quando a gente não anota, a gente esquece. E como eu falei, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de aprender muita coisa. E literalmente eu gosto de aprender muita coisa. Então, qualquer curso que você for, sei lá, falar assim pra mim, qualquer coisa assim, que minimamente desperta o meu interesse, eu vou fazer. Porque eu gosto de conhecer e aprender as coisas. Mas isso não é muito bom pra quem tem objetivos e focos claros na vida, por exemplo. Então, eu indico vocês elegerem temas. Então, sim, senta na cadeira e pensa, nossa, qual é a área de conhecimento que eu preciso agora? O que eu preciso estudar de verdade? Tem uma coisa que a gente quer estudar, mas também tem coisas que a gente precisa estudar. São coisas diferentes. Então, eleja pelo menos algum tema. E daí, conforme a sua semana, uma coisa que eu gosto muito de fazer é dividir a semana conforme também esses períodos de estudo. Por exemplo, eu fiquei 2 dias de cama.
Mas eu estudei nesses 2 dias de cama, eu li um pouco, então foi um momento de eu pegar algo mais leve também. E às vezes, final de semana, você não vai querer estudar um curso, porque é o seu momento ali mais de descanso, mas você pode ler alguma coisa, ler uma ficção, ler algo mais do seu interesse, por exemplo. O que tem me ajudado muito é eu estudar lá por volta das 6h30, 7 horas, que é um momento que eu considero um pouco de lazer pra mim, porque, como eu falei, o estudo está relacionado um pouco de lazer pra mim, porque eu gosto muito de estudar. Mas eu indico vocês colocarem em períodos em que vocês estão mais produtivos. Depois das 7 horas, eu sou uma ameba, então eu só quero deitar e dormir. Então eu não consigo fazer isso depois das 7 horas. E de manhã cedo é o momento onde eu mais produzo. Então, mais produzo conteúdo, mais produzo trabalho mesmo, sabe? Então, de manhã cedo eu não estudo nada, porque eu sei que o meu momento mais produtivo é de manhã cedo, então é o momento onde eu trabalho. Óbvio, né? Vamos abrir um recorte. Eu posso fazer isso na minha rotina porque eu trabalho de casa, eu tenho minha empresa, enfim, eu sou minha própria chefe. Mas, mesmo quando eu não era, e quando eu tinha estágios, quando eu estava na faculdade, eu pegava alguns temas e às vezes jogava até pro final de semana. Então eu sabia que era muito importante, por exemplo, aprender um software. Eu não ia esperar as minhas férias para aprender aquele software. Eu pegava e jogava um pouquinho no final de semana. Por quê? Porque a gente acha que a gente precisa ficar horas e horas sentado estudando. E não é verdade, gente. Meia hora, 1 hora no máximo, já resolve muita coisa do seu dia ali. E a outra dica é você conversar sobre esse tema com alguém. Então, às vezes, o Matheus, meu marido, eu pego, faço ele sentar e começo a conversar algumas coisas assim, com ele, tentar ensinar aquilo que eu aprendi pra ele, sabe? E ele também é uma pessoa super interessada e curiosa, então ele gosta também de aprender. Ou junto a alguns amigos ali que também queiram aprender, evoluir, assim, sobre aquele determinado tema. E converse com eles, ensine pra eles, façam eles ensinar pra vocês também. Porque essa é a forma mais eficaz da gente aprender alguma coisa é ensinando em si. Eu e uma amiga minha, a gente deve fazer um clube, assim, de livro, de temas, assim. Toda semana, a cada 15 dias, a gente vai fazer uma aula e pra conversar uma com a outra. Então, eu tô bem animada pra isso, porque é algo que eu gosto muito de debater. Então, tenha outras pessoas junto ali com você que também queiram fazer isso. Também uma história engraçada. Eu amo distopia, tipo, amo mesmo, assim, eu tenho quase todas as distopias clássicas e eu gosto muito, eu era fascinada na minha adolescência, mas tem uma distopia que eu não gosto, que foi essa. Eu comecei a ler e não gostei, gente, e eu acho que depois de 10 anos eu estou preparada para ler esse livro. Engraçado, porque esse livro tem tudo que eu gosto, provavelmente, e provavelmente vai ser ele, tá? E daí eu também tenho esse outro livro, que esse livro falam pra mim que é um livro maravilhoso, incrível, e eu tô muito curiosa também pra ler ele. Então, eu estou pensando em qual dos dois que eu vou ler em si. Provavelmente vai ser Admirável Mundo Novo. Esse aqui é um livro que eu preciso ler, porque digamos que todas as distopias clássicas, assim, né, dos top 10 eu li, menos esse. Então, acho que eu vou pegar esse. Uma coisa que eu gosto também de fazer é não me obrigar a ler coisas que, pra mim, naquele momento, sejam muito pesado. Então, por exemplo, eu tenho Guerra e Paz aqui e eu quero muito ler esse livro. Muito mesmo, assim. Eu sei que eu vou gostar muito desse livro. Mas ele exige muito mais de mim do que qualquer outro livro. Por exemplo, romance russo exige muito mais de você do que a maioria dos outros livros. E é algo que, no dia a dia, com trabalho, com muita coisa, às vezes você só quer sentar e relaxar e você não quer, enfim, ficar com o dicionário do seu lado, aprendendo ali as palavras. Mas até eu ter 30 anos eu vou ler o Guerra e Paz. Eu tô com 27, tá? Então eu tenho 3 anos pra isso. Eu te desafio até o final desse ano ler pelo menos um livro. Então pega um livro que você queira muito ler, um livro que já tá há um tempo aí na sua estante, ou compre um livro, né, que você acha muito interessante, que vai te ajudar em alguma área também, e leia, tá? Então te desafio, a gente tem mais uns 6 meses por aí, 6, 5 meses. Matemática nunca foi meu forte, então eu acho que você vai conseguir sim ler um livro completo até o final do ano. Isso, gente, esse hábito de estudar e de ler mais está mudando completamente a minha vida. Eu fico muito, muito feliz por isso e eu espero que vocês comecem também a fazer isso. Então, como eu falei, peguem assuntos e temas que sejam do seu interesse, que com certeza vai dar certo. É isso, até a próxima!